A invasão à sede do Itaú BBA em São Paulo essa semana mostra a falta de conhecimento e manipulação que a esquerda quis e conseguiu manter ao longo dos últimos anos. Aquelas pessoas, aqueles fantoches que estavam lá sendo manipulados pelos parasitas burocratas da esquerda, são justamente as pessoas que mais pagam com o processo inflacionário ao longo do tempo. Eles se mantêm à margem do conhecimento, à margem do incremento de produtividade e, portanto, mais pobres, com menor poder de compra, que é justamente isso que eles querem. Mantê-los à margem e mantê-los dependentes de um sistema, para que eles tenham que continuar votando sempre nos mesmos. Só que o processo econômico anda, o ciclo econômico muda e ele chega num nível de esgotamento, que é o que nós estamos vivendo. Mas a história, em outros países, mostra que o que eles estão pedindo não funciona, nunca funcionou, nem funcionará. Então vamos aos números para derrubar mais uma tese. Eu sou Bruno Musa, economista, sócio da Aquavera Investimentos e criador desse canal. Por favor, se gostar desse vídeo, me ajude se inscrevendo no canal, dando like e compartilhando o vídeo. Isso ajuda que o YouTube entregue mais esse conteúdo e, claro, cada vez mais pessoas tendo acesso a um nível de informação que o faça refletir. Se vier a concordar ou discordar depois, não tem problema, mas pelo menos que concorde ou discorde ouvindo outros lados e não apenas uma manipulação. Então conto com a sua ajuda e espero que isso agregue. Taxar grandes fortunas sempre foi uma bandeira defendida pela esquerda, uma mera narrativa que não leva em consideração dados, fatos ou números, uma vez que, especialmente, aqueles que são manipulados pelas narrativas que parecem mais bonitas, acaba soando como algo óbvio. Ora, eu sou mais pobre, eu pago muito imposto, o mais rico paga menos imposto, então ele tem que pagar muito mais. Mas isso não é uma verdade em dados, fatos e números. Nem a história mostra que não há eficiência nesse tipo de tributação. Mas poucos querem se debruçar nos números, na história, porque isso dá muito trabalho e é mais fácil acreditar em quem te manipula do que rever as suas próprias crenças, fazer uma autocrítica e perceber que aquilo que você defendeu uma vida inteira simplesmente não funciona. Só que quanto antes você encarar a verdade que os números mostram, mais fácil de você mudar a sua vida. Enquanto você sustentar esse tipo de ideia, é você quem vai pagar com mais inflação para que narrativas como essa possam continuar se sustentando. Ao longo dos últimos anos, a esquerda abandonou a ideia de socializar os meios de produção, como dizia originalmente a tese socialista ou Karl Marx. Eles perceberam que isso não funciona nem funcionará. Portanto, criaram outros inimigos, o nós contra eles, de todos os lados, para que eles possam rachar a sociedade e assim permanecer ganhando votos de todas as partes como sendo os salvadores da pátria. Mas a verdade é que a informação descentralizada chegou e as pessoas começaram a perceber que foram manipuladas ao longo dos anos. Ainda alguns mal intencionados permanecem no movimento e, claro, outros que não querem se dar ao trabalho de conhecer uma visão pautada em dados, fatos e números e não em uma ideologia de esquerda e direita. Números, eles não mentem e a verdade aparece. Justamente essa invasão não me parece coincidência ser no dia seguinte que o Lula, na Bahia, levantou a placa pedindo mais impostos, como veremos agora. Não estou dizendo que Lula orquestrou isso ou pediu que as pessoas fossem lá. Não, mas aquele seu discurso mais radicalizado que vemos agora voltando, inflama essa meia dúzia de pessoas completamente manipuladas e sem o conhecimento algum de economia, inclusive de Guilherme Boulos, que defendeu essa invasão. Mas Guilherme Boulos defendendo a invasão, ora, não deve espantar absolutamente ninguém. Mas então os números mostram que taxar as grandes fortunas sempre foi ineficiente, nunca funcionou. Os ricos possuem meios de se proteger e um deles é ir embora do país. A minha atividade principal
como sócio da Aquavera Investimentos, há 19 anos no mercado financeiro, é justamente essa: alocar o patrimônio aqui e fora do Brasil. Criar também alternativas para você se blindar, proteger eficiência tributária melhor, seja na pessoa física ou na empresa. Aliás, deixo aqui no descritivo brunomusa.com.br/investimento e vai ser um prazer, eu mesmo respondo para que possamos marcar um papo a respeito disso. Não esperemos mais. Desde 1º de julho de 94 até hoje, o real já perdeu quase 90% do seu poder de compra e hoje está fácil alocar no Brasil, que tem oportunidades em várias outras jurisdições, como por exemplo a Suíça, que eu tive a oportunidade de fazer um vídeo explicando mais detalhadamente sobre isso. Portanto, os ricos possuem meios de se proteger, um deles é ir embora e outro criar estruturas como essa que eu acabei de mencionar, que hoje ela é relativamente simples. Portanto, esse tipo de imposto prejudica a quem depende do emprego gerado por esses ricos que podem ir embora. E mais, o país precisa de investimento. Lembre-se, não há crescimento sustentado e perene ao longo da história sem investimento prévio. E não há investimento se você simplesmente destrói a poupança de grande parte das pessoas, tomando de maneira forçada grande parte do que é produzido através de impostos para direcionar para poucos burocratas e eles distribuírem como querem e usarem boa parte disso para o seu projeto de poder. Portanto, a história mostra, e mostraremos em dados, que taxar as grandes fortunas é um tiro no pé, um tiro que sai pela culatra e que os resultados é justamente o oposto ao pretendido. A arrecadação é uma gota d'água no meio do mar, ou seja, irrisório frente a determinados déficits gerados por cada um desses países e, portanto, ineficientes para sustentar os estados modernos inchados de hoje em dia. O que devemos bater na tecla é diminuir o Estado de maneira brutal, abrir o mercado para que todos paguemos menos impostos. Todos, especialmente os pobres que, mesmo se ele pagar numa alíquota menor ou maior, ele sente mais, porque a renda dele é menor, o que significa que, novamente, quem paga a conta por aquilo que eles acham que estão defendendo é justamente a classe mais pobre. Como eu falei, os mais ricos sempre possuem meio de se proteger. E ir embora acaba por complicar ainda mais a vida dos mais pobres, uma vez que muitos empregos, muitas empresas, muitos investimentos que poderiam estar aqui sendo produtivos vão para outro lugar para produzir. Portanto, taxar grandes fortunas, a história mostra, os dados mostram que espanta quem gera riqueza. Simples assim. E passou da hora de encararmos a verdade. Apenas conhecendo a verdade que saberemos os dados para podermos mudar de caminho. O primeiro ponto é que Lula vem radicalizando novamente no seu discurso. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a mesma coisa. Eu falo isso aqui há 2 anos. Eu tive o cuidado de ler o livro escrito por Haddad em 1998, que se chama Em Defesa do Socialismo, onde ele se autoproclama marxista e socialista. E muitos poderiam questionar. Ora, Bruno, ele pode ter mudado de 98 para hoje, nós estamos falando de 27 anos. Será que ele não mudou sua ideologia? Claro que não. Senão ele não integraria um governo do PT. Em essência, revolucionário, Lula, amante do movimento comunista e, claro, pessoas que querem a tomada do poder pela força. Lembre-se que em 2002 cortaram a barba do Lula, colocaram um terno bonito, tentaram fazer ele falar melhor, que até hoje não conseguiram, que ele não sabe falar sequer um plural na sua própria língua, quanto mais esperar que ele fale outra língua. Mas de qualquer maneira, passaram uma imagem de que ele seria mais ameno, mais ao centro, trazendo o centro para próximo do Lula. E lá começou o projeto de poder que se estende até hoje. Só que agora, sem a força da população, que cada vez o desaprova mais, sem o apoio do legislativo, que vale dizer, nos seus outros governos, ele comprou legislativo através do mensalão e do petrolão. Ele comprou empresários privados através dos campeões nacionais. E muitos o chamam de democrata. Comprou a todos os poderes, as provas estão aí, inclusive sendo canceladas pelo Superior Tribunal Federal, sendo que nos países sérios as penas pelos crimes cometidos com essas mesmas empresas continuam obviamente vigentes, aqui todas canceladas, mas muitos acreditam, mal intencionados ou outros
realmente acreditam, e aí me perdoe, é pura falta de conhecimento, que Lula é uma pessoa que defende a democracia. Inclusive essa semana ele também, num vídeo bastante autoritário, falou que sem o STF ele não consegue governar, porque ele perdeu no Legislativo, que está lá para legislar e foram votados pelo povo, mas alguns ainda continuam acreditando que Lula é um democrata. O Congresso aprovou muitas coisas que a gente queria. No mesmo dia que ele, aprovou o decreto legislativo derrubando a OAS que nós apresentamos, ele aprovou uma série de coisas, eu sou agradecido. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e é o governo. Portanto, ele vem agora sem o apoio popular legislativo e, portanto, enfraquecido, voltando a ser quem ele sempre foi. Estava maquiado, estava mascarado, esse radical que ontem na Bahia levantou taxação dos super ricos e, coincidentemente, no dia seguinte, vimos a invasão à sede do Itaú BBA. Mas então, vamos aos números. As pessoas não querem a dor no curto prazo por uma benesse no longo prazo. Querem simplesmente saltar a dor para chegar na benesse. Isso simplesmente não existe na vida real. Sempre piora antes de melhorar. Até 1990, 12 países tributavam grandes fortunas. A França acabou em 2017 com essa taxação. François Hollande, um governo de extrema esquerda que havia implantado essa tributação, ele mesmo pouco tempo depois simplesmente acabou com aquilo que ele tinha implantado, porque ele percebeu a ineficiência. Segundo próprios dados oficiais do governo francês e de empresas especializadas no ramo, 60 mil milionários franceses saíram do país entre o ano 2000 e 2016. Daqueles pouco mais de 12 países que eu mencionei nos anos 90, hoje são apenas 3, a Noruega, a Suíça e a Espanha. A Noruega tributa entre 0,95% e 1,1%. Se você tem mais de 160 mil dólares na Noruega, você já é tributado em 1%. É claro que o que nós vimos em 2022, quando eles aumentaram esses impostos, foi uma fuga grande, a maior no ano na história norueguesa, em direção à Suíça. Milionários noruegueses simplesmente foram embora à Suíça, que é um dos 3 países que ainda tributam as grandes fortunas. Mas quanto? Por volta de 0,1%. Portanto, noruegueses que pagavam 1,1% pularam para a jurisdição suíça, que é um país completamente estável, maravilhoso por sinal, para pagar 0,1%. Inclusive, muitos cantões suíços têm benefícios para quem reside na Suíça e mantém a sua atividade profissional no exterior. E assim, a Noruega também é um dos países que revisita essa regra e está pensando em abolir. Lembre-se, no começo dos anos 2000, eram um pouco mais de 12, hoje são 3. E facilmente encontramos matérias na internet mostrando por que a Europa abandonou de maneira brusca a taxação de grandes fortunas. Nessa mesma matéria de 2019, a gente vê exatamente esses dados que eu falei. Mais de uma dúzia de países europeus tributavam grandes fortunas e eles simplesmente abandonaram. Países como Áustria, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Islândia, Irlanda, Itália, Holanda, Luxemburgo e Suécia. E na mesma matéria encontramos por que eles abandonaram? Porque a média do que eles arrecadavam tributando grandes fortunas era, pasmem, 0,2% do PIB, irrisório. E ainda afugenta aqueles que pagam impostos e geram emprego e mantêm altos níveis de investimento no país. É claro que essa conta não fecha, é claro que ela é ineficiente sob o ponto de vista de tributação, porque gera uma baixíssima arrecadação e ainda afugenta as mentes mais brilhantes, geradores de emprego e geradores de investimento, importante para o crescimento do país. Portanto, como Milton Friedman falava, não existe nada mais permanente do que um imposto temporário. Mas voltando ao Itaú e à invasão nessa semana, vale lembrar que o Itaú é uma empresa de capital aberto que possui, portanto, acionistas de todos os tipos, grande, médio e o pequeno, que também recebe os dividendos, a distribuição dos lucros. Os números oficiais do ano passado, que são todos públicos, o Itaú lucrou 41,3 bilhões de reais no ano. Pagou em dividendos 15 bilhões. Devolveu esse dinheiro aos seus acionistas. Mas vamos à contribuição social.
o Itaú pagou 9,4 bilhões de reais de contribuição social, fora todos os outros impostos que pagam. Portanto, o que vemos é que o povo que invadiu a sede não está lá pelos impostos que quer que os ricos paguem. Encaremos a verdade. É muito mais inveja de que outros conseguiram o que eles gostariam, mas não tiveram a vontade, a capacidade ou a disciplina para conseguir. A quem interessa isso? Justamente ao próprio governo, que mantém esse nível de manipulação nas narrativas. E lembrando novamente, as pessoas com alto poder aquisitivo podem tirar a sua família, a sua empresa e os seus investimentos ou todos do país. E a situação tende a piorar, especialmente para os mais pobres. Agora, quando eu mencionei da inveja do que os outros têm, não sou eu apenas falando. Deixo uma bibliografia aqui extremamente interessante que chama A Mente Esquerdista. E o foco é muito bem colocado pelo Dr. Lyle Roster, que é um médico, psiquiatra, formado na Universidade de Chicago, serviu por 2 anos como psiquiatra do Exército dos Estados Unidos e estudou a fundo os comportamentos humanos. E o que ele mostra é que normalmente as pessoas que defendem esse tipo de ideia têm algum gap onde eles acreditam que terceiros devam suprir alguma ausência que eles têm. Ora, algum ente coletivo, o Estado, governos, quem quer que seja, precisa suprir aquela demanda que ele tem e que ele não consegue ir atrás, porque ele terceiriza a responsabilidade, não joga a autorresponsabilidade para si e, claramente, se ele não desenhou os objetivos para a vida dele, é claro que políticos não desenharam. Mas dirão que sim, mas claro que não. Portanto, seus objetivos não são alcançados e, dessa forma, terceirizam para entes coletivos para que os outros solucionem os seus problemas e solucionem os seus fracassos. É duro o discurso, mas a realidade está muito bem documentada com provas e fatos de um psiquiatra. Recomendo a leitura. A conclusão é que em qualquer lugar que o PT colocou a mão no médio e no longo prazo é fracasso. No curto prazo, através de roubo, intervencionismo, injeção de dinheiro, tudo parece funcionar. No médio prazo, quando o ciclo econômico avança, as ruínas chegam, o PT gera ruína. Paraná, Santa Catarina são lugares históricos que não têm o PT. Em Santa Catarina, o PT nunca entrou lá. E é coincidência que a gente vê gráficos como esse, onde a taxa de desemprego e tantos outros índices de Santa Catarina são os melhores do Brasil? Não é coincidência. Os estados onde o PT governa sempre têm os piores números. Basta olhar Norte e Nordeste, altamente dependente, com altíssimo potencial, mas mantiveram todos na escravidão e na manipulação do Estado. Por fim, isso começa a mudar, mas é um trabalho de longo prazo. Portanto, é culpa ou hipocrisia de quem? O PT já deu e sua turma passou do tempo. Eles não cabem mais na realidade de 2025, nem do Brasil, nem de nenhum outro país. Espero que essa mensagem ajude, uma vez que encarar a realidade é o único ponto para que nós possamos mudar a nossa trajetória. E não sou eu falando, quem fala a realidade são os próprios números. Seguimos.